Bom dia, Instagram, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando o projeto 8 em ponto, porque ponto tem tudo a ver com a auriculoterapia e a gente está aqui para poder responder as suas perguntas, falar sobre a auriculoterapia, falar sobre saúde. E eu já vou agradecendo os corações que já me deram de manhã cedo. Bom dia, Rafa. Olha quanta gente, Julinho, Natalina, Cibele. Bom dia, Ivan, Kátia, Priscila, Ricardo, bom dia, Patrícia. Começando o dia falando de auriculoterapia, que é coisa melhor, gente. Muito bom, né? Então, peço a vocês que se vocês conhecem alguém que gostaria de receber essa informação, vai lá, compartilha, tem um aviãozinho aqui embaixo. Ó, Café com Lirane. Eu acho que eu vou mudar o nome do projeto. É café, janta, café da tarde, né? A Ana, Kátia, a live de ontem foi boa demais. Gente, vocês viram a live de ontem? Live de ontem nós falamos sobre a halitose. Quando você pensa nesse assunto, puto, mas a halitose? O que a halitose tem a ver com a auriculoterapia, né? Essa mulher tá louca. Mas vocês percebem aí que quando é algo que é completamente diferente da nossa área, é aí que a gente tem que buscar a oportunidade? Vocês entendem essa sacada? Isso é o diferencial, gente. A gente tem que sair da média. Se vocês ficarem igual a qualquer aurículo terapeuta que tem por aí, vocês não se diferenciam. Então, quando eu trago um conteúdo de halitose, se você olhar assim, halitose não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver. Aí não assiste, você perde. Por que você perde? Porque tem a ver sim. Pensa, tá? Antes de você recusar uma proposta, antes de você falar assim, nossa, mas não tem nada a ver. Pelo contrário, é aí que a gente tem que usar a nossa capacidade de diferenciação, aí que a gente tem que usar a nossa criatividade. Se a gente ficar mergulhado só na auriculoterapia, muitas vezes você não consegue expandir o seu olhar para as outras áreas, tá bom? Fica aí, ó, hashtag fez sentido, hein? Ju, você está solicitando para entrar ao vivo comigo, o que eu vou adorar. Você quer entrar ao vivo comigo? Coloca sim aqui embaixo que eu já sei, daí eu te chamo, tá bom? Ó, a Janileide, a live de ontem foi surpreendente, sem palavras. A Dircinha, eu assisti. Eu não pude assistir, está disponível? Ó, por enquanto está sim. Tá gravada, tá lá no YouTube. Vou ver se eu consigo colocar lá pra vocês, tá bom? Deixa eu chamar a Ju. Tá com você, Ju? Vamos ver se dá certo. Muito bom, gente. A gente tem que sair. Não sei se como. Oi, Ju. Olá. Bom dia. Olá, bom dia. Ai, eu errei. Eu tô aqui esperando dar o meu horário do plantão, que eu sou enfermeira. E Ah, eu tô todo dia. Aí todo dia eu assisto alguma live, eu faço alguma coisa, porque ocupa a pra... cabeça, né? ah, com certeza, com certeza. E como é que tá teu trabalho? Onde que você tá trabalhando? Eu trabalho na C Camargo, que Ah, é isso é qual cidade? em São Paulo, na São Paulo. Liberdade, centro de São Ah, Paulo. nossa, bem na Liberdade ainda. É, E aí, como é que tá? Tá puxado? tá puxado, tá difícil. Eu vou todo dia. É difícil, viu? A realidade mudou muito. Minha pós parou, tava acabando a pós de acupuntura, tava Sim. terminando meu consultório, parou tudo. Parou É, tudo. a gente tem que se reinventar, né, Ju? Não dá É, pra você ficar. Viu, gente? Uma maneira, né? Olha o mindset, né, Ju? Você não pode é, ficar ali, puxa vida, mas que droga, por que que isso aconteceu comigo? Não, você tem que não, ver nisso uma outra é, abordagem, né? Porque senão a gente fica chateado e não vai resolver, né? pior que é Tem que verdade. focar no. Tô fazendo tanto curso de acupuntura, É, medicina chinesa. Eu chego no apartamento que eu me isolei da minha família, que eu moro com a minha mãe, né? E aham. aí eu chego no apartamento aqui em São Paulo e fico estudando, revendo, trouxe meus materiais, minha apostila. Eu falei, não vou ver pela coisa ruim, não. Me protegendo eu tô. Uhum. Então, Tem que se proteger, ainda mais você que está aí na área de é, frente, né? Tem é, que tomar bastante cuidado, tem que
Coloca o pontinho da imunidade aí, né? É, E como é que você me verdade. conheceu? Pela internet mesmo? Por conta da internet e dos seus cursos à Ah, distância. Você tem um sim. curso no YouTube, não tem? De aurículo? É, online, não. Isso. É. Aham. E daí você ouviu o meu anúncio e veio me conhecer. Isso. Então, eu já te sigo já tem um tempo por conta das postagens, gosto muito do que você posta. E aí, uma amiga minha já comprou seu curso, aí eu tô pra fazer isso e não faço. Aí eu tô pra fazer isso e não faço. Não, eu vou fazer, agora eu vou fazer. Tranquilo. Estudar, gente. Não, cada um tem seu tempo também, né, gente? Cada um tem seu tempo. E E a eu sua... posso te ajudar de alguma forma? Tem alguma pergunta que você queira me fazer? Na verdade, eu pus pra entrar, eu não me liguei que ia entrar ao vivo. Mas é que eu perguntei, Ju, tem que Foi. entrar ao vivo? Você colocou sim. Aí eu falei, opa. Não, foi totalmente. Nem pensei. Eu falei assim, tô aqui assistindo, eu vou assistir a live. Aí eu coloquei sim, mas não era, não, me enganei. Ainda bem que você não tá dormindo, né? Então tá bom, Ju. Foi um prazer Obrigada. conversar, viu? Tá Até bom, mais. tchau. Bom Força dia. aí, tá? Tá bom. Tchau. Você vê, gente, por isso que a gente está perguntando, viu, antes de entrar ao vivo, porque aparece, né, uma barra. Você quer solicitar para entrar ao vivo? E aí você solicita e às vezes não sabe que é para entrar ao vivo mesmo. Mas tranquilo, se mais alguém quiser entrar ao vivo para participar, para perguntar para mim, vai ser um prazer conversar com vocês, tá? Um prazer. Mas assim, é importante a gente saber que às vezes, gente, um planejamento, um sonho, né? A gente quer fazer algo e tudo muda, tudo sai do padrão daquilo que a gente planejou. É importante planejar? Se pode acontecer de sair do rumo, é importante planejar. A gente tem que planejar sempre. Não tem como não. Você tem que saber para onde você quer ir. E isso talvez seja muito importante, sabe? Você direcionar aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer. Beleza, tracei esse meu objetivo, né? Tracei o objetivo. Aí você começa a planejar, mas como é que eu vou chegar nessa situação? Como que eu vou chegar nesse objetivo? Aí você começa a construir em cima disso, tá? Aí você consegue, você começa a construir passos, você toma decisões que te levem para esse lado, porque senão você não vai conseguir chegar lá. Então, o planejamento é importante. Agora, tem pedras que vão sendo colocadas no nosso caminho o tempo todo. Tudo pode mudar. Claro que nada foi tão brusco, né? Pelo menos na minha história, no que eu conheço, nada foi tão brusco do que agora, o que nós estamos passando. Mas pode acontecer, né? Pode acontecer. Deixa eu ver o que vocês têm aqui. Lirane, quantas vezes por semana pode usar laser e eletro? Ana, laser e eletro eu não falo em live, tá? Eu não falo em live, porque isso precisa de um treinamento, precisa de um curso. Eu costumo dizer que pode não fazer o meu, mas você precisa desse conhecimento, tá? E aqui na live, como ela é aberta, atinge gente de todas as áreas, pessoas às vezes que nem sabem o que é auriculoterapia. Então, eu não posso aprofundar esse assunto, por isso eu não falo de nada que possa causar problemas. Lembra ontem? Eu acho que você estava na live ontem, quando eu disse, foi o Antônio até, ontem eu lembrei o nome dele. O Antônio é um aluno que veio fazer um curso presencial aqui comigo no IBRAT, que chegou contando. Depois, claro, que eu falei de um determinado ponto que se você faz errado, a pessoa desmaia, aí ele pode passar mal. Eu falei, ó, pode passar muito mal. Ele falou, gente, é verdade. 2 já desmaiaram na minha mão, porque ele não sabia fazer e estava usando eletro. E quase. Imagina se essas pessoas perdem a vida. Então é muito sério mexer com eletro, laser, sem conhecimento, sem base, tá? Precisa de base, sim, tá? Precisa de base. Precisa conhecer. Então, não dá, tá bom? Na live, não. Deixa eu ver aqui, ó. Preciso de ajuda. Opa, vamos lá, Elis. Vamos ver o que eu consigo te ajudar. Ó, tem mais gente me pedindo para entrar ao vivo. Depois eu chamo, tá lá de pijama. Não tem problema, tá de pijama, desde que não apareça, né, gente? Alguém, acho que foi a Ana, né, que falou, eu tô de pijama. Ana, se não fala, ninguém nem ia saber.
Ao vivo, tá, gente? Se vocês querem entrar ao vivo comigo, coloca aqui ao vivo, que eu já sei. Caso de lombalgia que não estou conseguindo resolver. Acredito de ser uma dor fantasma. Elis, só é uma dor fantasma, só é considerada uma dor fantasma quando você tem um membro amputado. Você amputou uma perna e você tem dor no pé, tá? E esse pé não existe. Isso se chama dor do membro fantasma. Por quê? Porque o membro não existe mais. Coluna, isso não tem como acontecer. A dor lombar pode ser muitas coisas. É importante você ter um diagnóstico. Pode ser uma hérnia de disco, a pessoa pode ter sobrepeso, a pessoa pode ter uma compressão violenta nessa região em mais de uma vértebra, pode ser uma dor ciática, pode ser uma compressão, né, às vezes. Então, tem muita coisa envolvida. O ideal é que essa pessoa esteja fazendo fisioterapia e em conjunto com você auriculoterapia para amenizar a dor, tá? Isso é muito importante. Ponto que não pode faltar é a analgesia, ponto que não pode faltar é a coluna lombar, tá? Mas se você tem o diagnóstico, isso aí vai facilitar muito a sua vida, tá bom? Muito, muito, muito. A auriculoterapia Eunice. Eunice, se você quiser entrar ao vivo, coloca para mim. Eu quero ao vivo, quero falar com você, qualquer coisa assim para eu saber, tá? Bom dia, turma 16, Tassiana, tudo bem com você? Bom dia, Lirane, sou da S16, Flaviana, e não estou encontrando ponto do subcórtex, por favor, poderia me indicar onde fica? Posso, olha só, eu tenho aqui a incisura intertraginosa, tá vendo? Essa voltinha aqui, ó, chama incisura intertraginosa. Nesta voltinha, eu pego o ponto do meio um pouquinho para o lado. Ele se chama subcórtex, tá bom? Põe a bolinha assim. Entra no módulo de localização, se não me engano, tem 2 módulos de localização, ou 3, 2 módulos, e lá você encontra ele, tá bom? Lá eu coloco esses pontos todos para você aprender a localizar bem certinho. Priscila, Lirane, o que fazer para as sementes não melarem e não caírem? Estou usando até a tintura de benjoim e mesmo assim não dura os 6 dias. O que posso fazer? Priscila, pode ser que a pessoa que você está fazendo tenha um padrão de umidade na orelha. Ó, só para você ter uma ideia, eu no momento tô até sem tintura de benjoim. Faz algum tempo que eu não estou usando ela e dura até mais. Então, às vezes, vale a pena você dar uma olhada no micropor, como você armazenou esse micropor. Pode ter pego umidade, daí ele perde a cola, tá? Que mais? Pode ser, então, excesso de oleosidade, excesso de umidade, mau armazenamento, às vezes sem querer, a gente esquece em algum lugar, ele umidifica. Pode ser esse lote que você pegou também, tá? Então, às vezes, pode ser, tem vários fatores. A pessoa tá molhando muito também. Que vê uma coisa que é interessante a gente perceber é a adesividade antes de adesivar, né? Então, ou você passou, por exemplo, álcool 70, passou tintura de benjoim e já colou logo em seguida, tá? Então, isso pode acontecer. O que que você pode fazer? Passa o álcool 70 uma vez, passa álcool 70 2 vezes e aí passa a tintura de benjoim. Esse pode ser um diferencial quando você faz a auriculoterapia no paciente, tá? Então, passou álcool 70 uma vez, se a orelha é muito oleosa, passa outra vez, e aí passa a tintura de benjoim ainda, tá? E também, assim, ó, se a pessoa tá melhorando antes, você pode tirar antes também. Não é uma questão assim, não tá ficando e tal. Então, é importante, tá? Você pode ficar com ela ou pode tirar. Veja, né? Avalie. Ainda mais como nós estamos em casa, pode ser que você esteja falando de uma pessoa de casa. Então também dá para você observar isso. Flaviana, como você chegou nessa linha de neurofisiologia? Fala um pouco sobre isso. Flaviana, foi assim, ó. Na verdade, no IBRAT, na Faculdade IBRAT, foi onde eu fiz o meu curso de pós-graduação em acupuntura.
E eu estava fazendo, meu primeiro módulo era aurículo. E eu sempre fui muito cética, muito cética. Para mim, o negócio tem que ser preto no branco. Quando me falaram de auriculoterapia, eu falei, caramba, entrei no curso errado. Eu queria era agulha espalhada pelo corpo e não esse monte de pontinho na orelha que eu achava um absurdo alguém falar de auriculoterapia e dizer que isso era resolvia. E lá na faculdade eles começaram. Eu tive aula com a doutora Sandra, que é a minha. Agora nós duas é que escrevemos o Atlas de Auriculoterapia, então foi bem legal. Aí ela passava aquele conhecimento e eu ficava olhando aquilo e falei, nossa, não fazia sentido nenhum. Um dia eu tive um problema em casa, essa história eu conto no workshop de auriculoterapia, né? E meu marido começou a sentir muita dor. E eu fazendo, eu estava em treinamento ainda estava atendendo pacientes, né? Eu cheia de descrença, ainda cheguei para ele e falei assim: olha, tem um ponto aí que eu. Tem umas coisinhas que eu tô aprendendo, posso fazer na tua orelha, mas não é no teu braço. Ah, tô com dor, vamos tentar. Aí no tentar, a dor passou em 12 horas. Quando a dor passou em 12 horas, eu fiquei pensando, putz, peraí, tem mais coisa aí que eu não estou descobrindo. E aí eu comecei a estudar. E aí eu comecei a estudar, aprofundar. Aí eu fui para a China, fiz aperfeiçoamento lá na acupuntura e olhei, observei a auriculoterapia de tudo quanto é jeito que vocês imaginam. Fucei, vi mapa de meridiano, vi mapa de orelha, vi tudo, porque eu sou muito de questionar. Aí eu logo depois da China eu consegui fazer trabalho, pesquisa com neuroimagem na auriculoterapia. Aí eu submeti um trabalho e foi aprovado na Universidade de Harvard esse trabalho. Aí fui eu e a doutora Sandra aqui para Harvard para apresentar esse banner lá, era um pôster, né? Tipo pôster mesmo de congresso com neuroimagem. Aí quando a gente chegou em Harvard, putz, daí você começa a ver assim, meu Deus, olha onde a auriculoterapia está me levando. Olha onde a acupuntura está me levando, né? E se você escuta, às vezes, alguns profissionais por aí, o pessoal não dá essa atenção. Eles não falam dessa auriculoterapia, né? Eles falam dessa auriculoterapia feita aqui, assim, ó, na cadeira, em pé, põe ali uma meia dúzia de semente. Gente, tem muita gente estudando a auriculoterapia de forma catedrática, assim, sabe? Pegando os detalhes, fazendo toda uma parte científica. Lá a gente teve a oportunidade de investigar, de conhecer laboratórios onde eles usam ressonância magnética, tinha várias máquinas de ressonância magnética. Para quê? Não para atender pacientes. Tinha uma ala de pacientes e uma ala só de pesquisa. Então, para você ver, assim, sabe, sensores, tinham capacetes. Eu vou ver se eu pego uma dessas fotos e ponho para vocês aqui hoje nos stories, para vocês acompanharem essa história. Tinha capacetes com eletrodos, assim, para investigar como o cérebro identifica o efeito da acupuntura, da auriculoterapia. Aí tinha pôsteres também, vários pôsteres da China, de vários lugares da Europa, vários. Sabe quando você começa a ver um mundo que você não está enxergando aqui no Brasil? E aí eu fui para a França também, fiz curso de aurículo lá com o Dr. Rafael Nogier, fui fazendo. Claro que eu estou falando isso num curto período de tempo. Você pensa, nossa, essa mulher não para mais no Brasil, em Curitiba, e não tem tempo para nada, só passeia? Não. Tudo com foco na auriculoterapia, em conhecer mais, em estudar muito, em avaliar muito. E aí eu comecei a ser chamada, pesquisando com neuroimagem, comecei a ser chamada para dar várias palestras fora do Brasil. E aí também é um outro universo que abre, porque você faz parcerias, você conhece pessoas que estão estudando também. Então, eu fui em vários países já fazer palestra. Fui para Chicago, fui para Munique, fui para Barcelona. O último agora foi Dubai, onde eu fui convidada para dar uma palestra sobre auriculoterapia. E daí você pergunta para mim assim: ah, mas isso foi você? Não, gente, não é. Não é meu privilégio. Claro, fui convidada, mas o primeiro passo que eu dei foi pôr um pôster, foi fazer um trabalho. Fiz esse trabalho de relevância, busquei me certificar de relevância. E aí eu comecei a ver uma auriculoterapia baseada em neurofisiologia, em efeitos neurológicos, a capacidade. Quando eu vi aqueles eletrodos na universidade, lá eu falei, meu Deus, eu posso fazer isso no Brasil. E eu comecei a pesquisar aqui. E aí o negócio começou a crescer, crescer, crescer. Falei, nossa, não posso mais segurar isso para mim. Porque as pessoas falam muito de uma auriculoterapia que não dá resultado tão imediato assim. Você não ouvia muita gente falando. Um ou outro aqui no Brasil falava de resultados rápidos, né? Mas eram muito pontuais, pontos emergenciais. De repente eu comecei a ver
uma gama de situações onde eu conseguia resolver com uma sessão. Falei, caramba, será que sou só eu que estou resolvendo assim? Aí eu comecei a testar com os alunos. Os alunos também resolviam. Falei, isso é mais do que a gente imagina. É uma técnica que só não aumenta porque as pessoas acham que ela é mística. E ela não tem nada de místico. Ela tem tudo de científico. E agora você vê estourando, né? Muita gente falando sobre a auriculoterapia. Ótimo. Desde que fale com coerência, com consistência, com profissionalismo, perfeito. A auriculoterapia vai crescer para todo mundo. Ótimo. Eu quero mais artigos. É um campo, gente, que está em aberto. Tem muito estudo para ser feito ainda. Muita gente precisa fazer. E antigamente também, outra coisa era só falar em doença, só falar em dor. Vai num lugar que não é o normal estudarem nem acupuntura e nem auriculoterapia. Vai fazer uma palestra para qualquer área, assim, sabe? Mesmo que seja da área da saúde. Vai que nem eu, para dentista. Eu estava falando muito para o cirurgião dentista. Você chega lá, você pergunta assim, gente, quando eu falo em acupuntura, o que que vem? A primeira coisa que vem na cabeça? Muitos, a grande maioria, ou é dor ou é agulha. A primeira é a agulha, depois que trata a dor. E a auriculoterapia, a gente sabe, é mais que isso. E aí você começar a mostrar isso para o mundo, para o Brasil, principalmente para as pessoas aqui, as pessoas começam a valorizar o que você faz. A auriculoterapia, daqui uns dias, pode escrever o que eu estou falando, daqui uns dias vai estar no auge, já está aumentando. Mas assim, ó, já tem médico indicando, cirurgião dentista indicando. Quanto mais a gente mostra uma auriculoterapia baseada em ciência, mais gente vai indicar, tá? Ontem, estudando, encontrei o ponto da glândula pineal. Por gentileza, poderia me mostrar certinho onde ele fica? Um abraço. Patrícia, não uso um ponto chamado pineal, tá? A gente sabe que a pineal fica nessa região por trás. Então, o frontal pode ser esse ponto que você está falando, tá? Tá mais ou menos por aí. O que é a dor do membro fantasma, Josi? A dor do membro fantasma é quando o membro não existe. Por exemplo, eu amputo a perna. Eu tenho duas pernas, certo? Aí acontece alguma coisa e eu tenho que amputar a minha perna direita. Só que eu tenho dor no meu pé. E o meu pé não existe mais. Isso é a dor do membro fantasma. É uma dor terrível, difícil de tratar porque ela tá aqui. Ela não tá no membro. Ela é a via da dor, tá? E aí é nesse sentido. Paciente diabético, ó, com amputação, acontece muito dor do membro fantasma. Paciente que tem problemas de lactose, qual ponto não pode faltar? Você tem que buscar saber qual o maior problema. Se for alergia, por exemplo, eu posso pôr o ponto da alergia, tá? Posso ver quais são os sintomas, o que está acontecendo, tá? Intolerância alimentar e refluxo. Por exemplo, ó, você está me dando um outro dado, ó, refluxo. Opa, o que eu posso ajudar no refluxo? Primeiro que eu tenho que ver a alimentação desse paciente. Conversa com uma nutricionista, que isso vai fazer uma diferença enorme. Controla essa alimentação desse paciente. E em segundo, aí que pontos eu posso já... Mas quando você já fala sobre ele, quando você já dá essa dica para ele, olha, nós precisamos do acompanhamento de uma nutricionista, você precisa fazer uma avaliação do que você está comendo, quais os seus hábitos e tentar mudar esses hábitos, tá? É possível de mudar. E aí, quando você muda isso, na auriculoterapia, o que eu posso fazer? Eu posso começar a melhorar a questão do refluxo dele. Qual ponto eu poderia usar para o refluxo? Gente, o que é o refluxo, tá? Imagina que assim, aqui eu não tenho onde desenhar, mas imagina que eu tenho um tubo, esse tubo, tá? Tá aqui o meu tubo e aqui eu tenho o meu estômago. Aqui assim tá o meu estômago, tá? O que eu posso fazer? O suco gástrico que tá aqui, junto com o alimento, muitas vezes, você comeu, pesou, a minha cárdia, que é uma válvula que segura o meu alimento, toda essa estrutura que segura o alimento dentro do estômago, chama-se cárdia. Então é como se fosse uma válvula, um anel, tá? Um anel. E aí ele segura isso tudo aqui no estômago. Quando esse anel relaxa, tudo que está dentro do estômago começa a subir ácido, alimento, e daí sobe daquela queimação.
no estômago, a queimação no esôfago, pode fazer uma esofagite. Por quê? Porque está muito ácido, ali tem o ácido clorídrico para digerir os alimentos, e daí ele sobe. Então isso começa a causar grandes problemas. O que que eu posso fazer? Ah, é a cárdia que é o meu maior problema. Então eu vou, opa, pegar na cárdia, esse ponto na auriculoterapia, ele existe e vai ajudar. Tassiana, vou deixá-la nos stories, tá bom? Onde você encontra o Atlas. Mas, se vocês entrarem na minha página, que por sinal eu estou com página nova, se vocês puderem ir lá, dar uma olhada, veja, tem artigos, mas vou acrescentar mais, é só um começo. Eu estou botando o pezinho na água ainda, né? Mas já tem artigo lá. liranesuliano.com.br, tá? liranesuliano.com.br. O melhor é o da 3M, ó, o esparadrapo, micropor, né? Já comprei, ó, um que comprei não cola bem na parte de adesividade. Flaviana, muito obrigada. Estou terminando o módulo 2, você é o máximo. Obrigada, minha querida. Obrigada por ter feito essa pergunta também, me possibilita falar um pouquinho, né, da minha história. Vou ver se eu vou começar a fazer assim, tudo que a gente falar um pouquinho aqui na live, eu vou mostrar para vocês nos stories, até para vocês verem o que eu estou falando, tá bom? Vou ver se eu busco essas lembranças. Recordar é viver, não é? Comprei sementes no aplicativo da Aderência Ótima. Olha aí, ó. Tassiana, comprei na editora Florence. Mas tem no site também, você pode entrar lá e adquirir lá no site. Tem na editora Florence também. Tem lojas de materiais de acupunturas, praticamente todas estão vendendo o Atlas. Não só o Atlas, como o livro de protocolos também, tá? A Josi, sou nutricionista e estou me aprofundando nessa área. Olha que legal, hein? Mas gostaria de saber se a auriculoterapia pode ajudar pacientes com fibromialgia. Josi, muito, 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 muito. Por quê? Porque, primeiro, a auriculoterapia ela trabalha nas vias da dor, então ela vai ajudar muito o paciente de fibromialgia. Tem pontos que ela vai trabalhar o emocional, porque a gente sabe que a fibromialgia tem gatilhos emocionais também. Então, além de trabalhar na dor, vai trabalhar na emoção. Tem sim, muito resultado, tá? Muito resultado, bem positivo, já atendi vários pacientes. Quando a orelha é bem oleosa, pode acontecer de soltar logo o micropor antes de 6 dias. Pode acontecer sim, tá? A minha dica para você é buscar um micropor de qualidade, passar álcool 70 2 vezes, tá? De preferência, não passa com o mesmo algodão. Pega um algodão, enrola na pinça, passa na orelha, dispensa o algodão, pega outro, enrola na pinça, passa de novo. Aí pega a tintura de benjoim. Pode usar também um cotonete, tá bom? Cotonete também. A Antônia colocou, eu uso spray de cabelo, fixa. Ai, Antônia, mas não pode, tá, Antônia? Você tem que pensar assim, ó. O spray de cabelo é para algo, para tecido, a não ser que você use semente. Aí até eu nem vou falar, não, mas apesar que a semente também pode causar feridas, lesões, descontinuidade de tecido, tá? E esse material não foi feito para a pele. Ele foi feito para o cabelo, tá? Então, quando você põe esse material na orelha, e vamos dizer que você use agulha, você está usando um material que é invasivo. E esse material invasivo abre aberturas, e essas aberturas levam à corrente sanguínea. Tudo que passa na corrente sanguínea passa no coração. Então, a gente tem que tomar um cuidado enorme. Por que as pessoas falam assim, não põe agulha em pacientes oncológicos? Por que não pôr agulha em pacientes oncológicos? Porque são pacientes que estão imunodeprimidos, estão passando por uma situação muito difícil. E aí o sistema imunológico dele está em baixa, está em deficiência. E aí você vai lá e faz algo que possa causar problemas, infecção, tá? Pode gerar irritação, pode gerar uma alergia violenta, tá? Então tem que tomar cuidado. Nós estamos falando aqui de áreas, né? Às vezes a gente pensa, mas é só alguma coisa só para colar. Não pensa na cola. Se caiu, caiu, faz de novo, né? Dá um intervalo de um dia e faz de novo. Vê, né? Se ficou irritado, se não, tá bom?
faça menos ponto, use um micropore diferente, né? Ô, Ricardo, ontem na live da litose, achei muito interessante o que você falou de gengivite, ou seja, diferenciar o que é da auriculoterapia e o que é o mau hálito, que também é nossa obrigação orientar. Ricardo, a gente tem que pensar que nós, a partir do momento que você está atendendo pacientes, nós estamos na área da saúde, tá? Nós estamos lidando com a saúde. E a gente tem um grande engano, né? A gente se engana quando você começa assim a focar só na doença, porque você não é profissional da saúde e daí você atende só a doença. Não, nós não atendemos só a doença, senão nós seríamos profissionais da doença e não profissionais da saúde. Entendem aonde eu quero chegar? Eu não posso focar só no que o meu paciente está trazendo de queixa, gente. Aí eu tô na média, aí eu tô no comum. Poucas são as pessoas que falam sobre isso. Quando eu penso em promover a saúde, eu tenho que falar de saúde com o meu paciente. Eu tenho que falar de qualidade de vida. Nossa, que legal, né? Tive até alguns insights aqui agora, me ouvindo e vendo as perguntas de vocês. É assim, gente. Olha que interessante. Quando eu falo em saúde, profissional da saúde, eu tenho que pensar sim em qualidade de vida. Eu tenho que pensar sim se o meu paciente não está se alimentando direito, se o meu paciente não está dormindo direito, se ele tem uma vida agitada. E ao mesmo tempo, a parte bucal, mas eu não fui treinado para isso. Por isso que eu falo para vocês, conhecimento é tudo, busca conhecimento. Você não precisa se aprofundar a nível de um cirurgião dentista. Aí você faz a parceria, mas você precisa ter a noção. Quando ontem a Carol falou sobre a litose, as causas, as 5 principais causas, ela falou: ó, existem 80 na literatura, 18 são só dessa região, só da boca. Quer dizer, 5 ela trouxe pra gente. Das 5, pelo menos uma delas, né? Ou duas, né? Que é a hipossalivação, não, é uma delas, né? A hipossalivação tem múltiplos agentes aí para hipossalivação, né? Muitas coisas geram a hipossalivação. Uma delas é o estresse, onde nós podemos atuar. Uma delas é a medicação. Pacientes crônicos tomam muito medicamento. Nós podemos ajudar tentando diminuir os medicamentos. Não que nós vamos remover os medicamentos, mas se nós melhoramos a qualidade de vida, consequentemente, o profissional que atende esse paciente vai diminuir. Nós podemos estimular ele a beber água, porque a sede, a água também é uma questão que vai melhorar. Então, olha quanta coisa a gente pode perceber. E a gengivite realmente, exceto assim, não for uma comida que machucou a gengiva, ou passar o fio dental com muita pressa, ou escovar o dente com muita pressa, muita violência, e você machucou a gengivite surge da escovação. E às vezes é uma escovação assim, eu esqueço, aquela região a escova passa e não escova direito, então a importância de estar sempre olhando. Então é importante a gente ter um conhecimento geral, tanto de saúde quanto de doença, tá? Eu uso o micropore da 3M, veja esparadrapo 3M fica melhor. O esparadrapo, a desvantagem do esparadrapo é a questão da alergia, tá? Às vezes o esparadrapo causa alergia. Obrigado, estou usando da 3M. Será que achamos touca para a orelha? Acha, Priscila? Pior é que acha. Ai, Deus. Lirane, vi um vídeo você aplicando pontos que não levam o microfone. Perdi o vídeo e não lembro o nome do material. Ficava igual piercing. Lindo, né? Tá na área de destaque ali. Ele é uma agulhinha chamada ASP. Ela é uma graça, eu adoro ela, mas o maior problema dessa agulhinha é que ela é externa, tá, gente? Ela é externa e difícil de comprar aqui no Brasil. Então eu fiz, mas você não tem noção de quantas pessoas me perguntam onde compro essa agulha. E vocês têm que procurar em sites. Eu comprei fora, então ela é mais difícil mesmo de achar. Lidane, bom dia. Por que há mapas que nomeiam a hélice como hélice? Pode ser os dois, tá? Hélice ou hélice é a mesma estrutura. As duas estão
estão corretas, tá? E você fez isso com cada ponto? Opa, perdi, Flávia. Se você puder me explicar melhor o que que você está perguntando aqui, que eu não entendi. Alessandra, excelente essa história da aurículo. Prof, tem uma amiga médica e ela quer provas para acreditar. Alessandra, manda ela procurar lá na PubMed. Entra assim, ó, PubMed, manda ela colocar auriculoterapia. E aí você vai ver uma quantidade enorme. Existem, gente, pessoas, por exemplo, na Universidade de Harvard, por exemplo, existe um centro de pesquisa da doutora Lavigne e doutor Napadal. Os dois estudam muito, tanto a acupuntura quanto a auriculoterapia. Eles fazem uma acupuntura que não é baseada em 5 elementos, tá? Ela é um pouquinho diferente. Eles buscam entender o que a agulha faz no sistema nervoso central. O que a agulha faz no sistema, sabe, no tecido conjuntivo. Então, ela tem um trabalho, ela tem um artigo falando sobre isso, que ela pôs a agulha aqui, e eu vi ela fazer isso, sabe? Ela passava assim, ela passava o ultrassom, e ela abriu para a gente mexer, para a gente pegar nele, assim, eles fizeram tipo um workshop, assim. Você podia mexer, você podia chegar perto para ver o equipamento, porque é um equipamento caríssimo. Então, eles passavam aquele equipamento, parecia um ultrassom, para investigar os tecidos abaixo. E daí ele botava agulha. Quando ela manipulava a agulha, você via que o tecido mais abaixo não mexia. Então, ela estava falando que muitas vezes a pistonagem não vale a pena. Como é que ela viu isso? Ela viu baseado no ultrassom. E o Dr. Napadal, que também é um grande cientista, pesquisa muito sobre acupuntura neurocientífica, ele colocou os sensores no paciente, tinham sensores abdominais, e aí também ele botou num telão bem grande assim, e ele punturou um ponto aqui assim na mão, que é o IG4, né? Um ponto de acupuntura muito importante. Ele pôs a agulha e aí mostrava no telão como é que o sistema nervoso central reagia. Impressionante, muito legal de você ver isso, né? Então aí você vê tudo muito baseado em ciência, tá? Ah, se eu estudei cada ponto com neuroimagem, não, Flávia. Na verdade, a minha função não é identificar a função de cada ponto. Eu não tenho patrocínio para isso, eu não ganho para fazer pesquisa. É diferente de uma universidade, onde você, como professora, por exemplo, ganha um salário mensal e você pode fazer pesquisa o tempo todo. A gente não tem financiamento nenhum para pesquisa. Eu fiz por curiosidade, tá? Qual era a minha intenção? Era saber qual estímulo eu tinha mais rapidez a nível de imagem cerebral, porque eu sei que algo está acontecendo no meu cérebro. Então, o que me possibilitou fazer isso? Quando eu fiz os 3 pontos principais, porque a minha dúvida era: tem tanta gente que fala que não é para pôr os 3 pontos principais, por que eu vou pôr? Entendeu? Mesmo, ainda eu tenho muita dúvida. Tenho muita dúvida. Só me falta tempo para pesquisar tanta coisa, porque como é difícil, né, gente? Para pensar, como é difícil. Ontem eu estava mostrando para minha turma, às 5 horas, quem é meu aluno viu. Quando eu estava compartilhando tela, eu estava mexendo num artigo que a gente está para publicar esse artigo. Não posso falar ainda porque ele não foi publicado, depois ele pode ser copiado, né? Que nem o Atlas, que as pessoas copiam e ficam passando. O que é completamente ilegal e peço para vocês não passarem isso para frente. E esse artigo é um artigo científico que a gente está escrevendo, ele está em inglês, porque a gente quer pegar uma revista internacional falando da neuroimagem. Então, assim, só que é difícil você publicar artigo, é difícil você escrever. Olha quantos artigos, por exemplo, aqui no Brasil surgem, né? São poucos. Mas por quê? Porque a gente não tem financiamento nenhum para esse tipo de pesquisa. Então, o que eu queria era mostrar que os 3 pontos principais, quando eu estimulo eles, eu tenho um estímulo cerebral violento. E quando eu não sei nada, por exemplo, de aurículos, os meus alunos que estão aprendendo, o que eu falo para eles? Treina muito bem esses 3 pontos. Que esses 3 pontos são a chave, né? Fico encantada. Eu também, viu? Fico feliz da vida. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal chegando. Estou fazendo pesquisa, ó. A Vera
Vera falando, estou fazendo pesquisa de iniciação científica. Ótimo, Vera. Depois, se você quiser, escreve um artigo, a gente publica lá no blog, que eu montei um blog agora também, junto com o site. Vai ser um prazer ter artigos de qualidade lá dentro, tá? Eu quero muito trazer artigos brasileiros, não só internacionais, mas estou buscando isso, tá? De Brasília, amo essa prof, minha querida. Obrigada, Cristina. Me encantei, que maravilha. Aurículo vai além, seus olhos brilham. Nossa, pior que é verdade. Zan Ávila. É verdade, é bem isso. Eu amo o que eu faço. Graças a Deus eu encontrei uma área assim que eu vejo como a gente tem coisa para fazer, né? Sem contar que trabalhar com aurículo é maravilhoso. O resultado, né, gente? O resultado da auriculoterapia, dos alunos, de ver vocês podendo ajudar outras pessoas. Fala sério, né? Tem muita coisa para melhorar e isso é legal, porque a gente tem muita coisa para fazer ainda, né? Irene, no teu curso, como funciona a parte prática? Tem que fazer o básico, o essencial antes? Não, Fabiola. A parte prática, eu estimulo vocês a estarem fazendo. A gente constrói todo um raciocínio. Então, tem uma orelha onde vocês vão botando pontos. A gente corrige cada orelha. Cada orelha passa por uma pessoa avaliando os pontos, tá? Aquele que não tá legal, pede para refazer, pede para melhorar. Aí eu peço para vocês começarem a marcar na orelha dos seus parentes, amigos, pessoas próximas. Aí você começa a fazer com eles, tá? E aí você começa a ver que não é uma coisa assim que você consegue. Então, essa parte prática, a gente orienta, dá todo um suporte nesse começo, tá? Dani, podemos usar o ponto da tosse bilateral? Priscila, se a tosse estiver muito intensa, eu digo para você buscar a etiologia da tosse. Se for alérgica, né? Botou o ponto da tosse, que é aqui atrás. Um ponto que me ajudou muito aqui em casa com o Daniel foi o ponto do plexo solar, tá? Ou zero da francesa. Me ajudou bastante. Cibele, alimentação é fundamental. Irani tem um amigo com fibromialgia, praticamente sem esperança de viver. Não entendi, Freitas. Lirane tem um amigo com fibromialgia e praticamente sem esperança de viver, deve ser com dores horríveis, né? Não acredita muito em algo que possa ajudar. Já tratou algum caso de fibromialgia? Muitos, não um, muitos. Muitos casos e alguns até se tornaram aluno por conta disso, tá? Claro que não é fácil, tá, gente? Tem muitos alunos também tratando. Fibromialgia é algo que está muito evidente. O que você pode fazer? Relaxamento muscular é um ponto que é bem bom de estar usando. Foque em vários pontos de analgesia. Pense também numa equipe multidisciplinar para ajudar. Desistir é a pior coisa que tem. O ponto do psiquismo também trabalha bem emocional, principalmente num quadro como esse, tá? Cardiesôfago para dor fantasma, seria importante colocar o ponto do psiquismo? Pode pôr se a pessoa está deprimida, mas pontos que vão ajudar bastante, pode ser o encéfalo ajudou bastante, pontos de dor, tá? Adrenal, subcórtex, analgesia, eu colocaria também. Ó, vou deixar para vocês mais um box de perguntas. Algumas eu consegui responder ontem. Eu gostaria de fazer o curso presencial, moro em São Paulo. Van, eu vou fazer um evento, se Deus quiser, vai dar certo, um evento em São Paulo. Sugiro a você participar do dia 2, vai ser dia 2 e 3. Dia 2 a gente vai fazer uma imersão, uma coisa menor, se você já conhece a auriculoterapia, mas é para quem já conhece a auriculoterapia daí, tá? Oi, bom dia, seu Atlas de auriculoterapia. Tem nas livrarias? Tem na Florence e tem lojas de material de acupuntura e tem lá no site também, liranesuliano.com.br. Não estudei todos os pontos, tá, Flávia? Como eu estava falando, a gente não tem patrocínio, então é muito difícil você fazer pesquisa e estudar, né? Eu estudei os 3 principais, isso sim, e daí comecei a estudar os estímulos. Semente, agulha, laser, eletro, tá? Falta fazer cristal que eu vou fazer.
trouxe esse equipamento para casa, porque se essa pandemia demorar mais tempo, eu trouxe aqui em casa, vou testar aqui em casa mesmo. Você já está vendo os meus posts no Insta? Joane, não sei. Eu tenho visto alguns aí que estão me marcando, daí eu consigo, tá? Achar. Se você me marcar, ontem eu dei uma olhada, tinha um monte. Tinha do Ivan, eu vi, tinha vários. Eu botei coraçãozinho lá. Bom dia, depois você fala do seu novo site, por favor. Jaqueline, meu site está ficando tão bonitinho. Só que ele está dando ainda alguns problemas, porque eu inaugurei ele essa semana. Então, se vocês ainda tem muita coisa para melhorar, tá, gente? Mas já tem alguns artigos lá, a gente está linkando com os vídeos no YouTube, a gente está linkando com o podcast também. Então, se vocês puderem, vão lá visitar liranesuliano.com.br. Vai ter muita novidade. Esse é só o começo, é o primeiro passo, tá bom? Ligada na tomada, você, hein, Lirane? Pois então, Nádia, você não viu nada. Aqui em casa, as pessoas às vezes querem me matar, né? Por isso a anamnese é tão importante, saúde, pensar no todo. É isso, Spa do Bem-Estar. Tem que pensar no todo, tá? A gente não está aqui para promover doença, a gente está aqui para promover saúde, né? Fazendo hidratação, Natalina falando. Ótimo, ótimo. Amei a aula de ontem. Com certeza já orientei muita gente para procurar gastro. E olha o dentista tão próximo e sendo uma parceria. Olha isso, Ricardo. Olha isso, né? A gente às vezes pensa na litose só no gastro, né? Sendo que o mais importante está ali, né? Vou fazer, Cristalina? Vou fazer, tá? Cristina, desculpa. Que passa muito rápido o nome aqui. Cristina, vou anotar aqui sobre infertilidade, uma live sobre isso. Quero fazer o curso presencial em São Paulo. Tá. Eu vou colocar mais avisos, tá? Lá no site tem uma aba que a gente colocou eventos. Eu ainda quero colocar mais coisas lá, mas já tem as fotos do evento do ano passado, se vocês quiserem dar uma olhada. Professora, na PubMed tem artigos com técnica neurofisiológica? Tem algumas, Luana, mas são poucas as pessoas fazendo ainda, tá? Você pode encontrar também na RBTS, Revista Brasileira de Terapias de Saúde. A linha francesa segue muito mais essa abordagem neurofisiológica, tá? Eles vão muito mais nas estruturas, nos pontos de acordo com a questão da doença, tá? Então aí é que a gente começou a fazer a união, fazer os 5 elementos na aurículo. Quando a francesa fala que não existe meridiano na aurícula, eles estão certos. Em mapas chineses a gente já viu vários e não existe. A princípio não tem, nunca vi. E aí na francesa eles falam isso. E aí a gente começou a ver que isso é uma realidade. E aí quando eles mostram, né, eles viram as partes do corpo aqui e tratam a parte do corpo. Então fígado eles tratam para doenças do fígado. E aí tudo fez sentido pra gente, tá? Só que o problema é que a francesa ela não tem um mapa. Ela não tinha, pelo menos, tá? Um mapa definido. Ela tem regiões, tá? Ela tem regiões. E aí você vai buscar qual é o ponto com um detector de pontos. Aí a gente começou a ver que a gente poderia fazer essa mudança e usar um mapa da chinesa, do professor Marcelo de Souza. Então, é por aí, tá? Que a gente foi indo. AVC, perdeu a fala, auriculoterapia pode reverter. Reverter, Amélia, é muito complicado de falar, mas que pode ajudar bastante, pode, tá? E depende também muito do tempo que isso começou. Quanto mais cedo você começar com aurículo e acupuntura, um paciente que teve AVC ou paralisia, melhor, tá? Verdade, vivenciei isso, estudei os 5 elementos. O que eu acho linda a filosofia taoísta para acupuntura, tá, gente? Eu respeito muito, amo, amo. Já fui 2 vezes para a China para estudar, para me dedicar. Uma delas fui para levar um grupo aqui da Faculdade Brat, para eles aprenderem, estudarem, verem, sabe, essa cultura, essa realidade. Para mim foi encantador participar desse momento. Agradeço muito à Faculdade Brat, a Sandra, que é a diretora lá dentro, e foi ótimo. Ela tem uma responsabilidade, uma seriedade com o conhecimento na medicina chinesa, com a MTC, fantástico. Se você me pergunta assim, Lirane, que escola você recomenda para fazer acupuntura? É aqui. Por quê? Porque a gente sabe da seriedade com que ela conduz o curso.
E quando ela levou o grupo para a China, é porque ela tem essa visão mesmo, que ela quer que as pessoas vejam a acupuntura no macro, não muitas vezes uma visão resumida daqui, sabe? Então, e isso é importante, né? É importante. Você tem competência e dom, feliz, amo. Obrigada, obrigada, pessoal. Também estou ansiosa para começar a fazer pesquisa na universidade com auriculoterapia. Ainda converso com o pessoal do suporte, Joane, porque agora com o correio está bem difícil mesmo de mandar. Mas aqui na live eu não vou poder te resolver, então não adianta você falar aqui. Algum colega da turma 16, tem um monte aqui. Ah, você é da turma 16, Joane? Da turma 16 não foi entregue ainda, tá? E não vai ser entregue tão cedo por causa da pandemia, tá bom? Vocês entraram depois. Agora a turma 14 e 15 já foi entregue. Se não entregou é porque não entregou o endereço completo. Tem ponto da parótida? Não é o que a gente usa. Eu também tenho fibromialgia, é bem difícil, pois todo dia é um sintoma diferente. No momento, a ansiedade é o maior problema. Olha aí, ó, a Lilian falando. Lilian, foca na ansiedade, então, se você percebe isso, tá? Outra coisa importante é você ver intestino e sono, tá? Posso participar em São Paulo também? Sergina, pode sim, Sergina. Eu vou colocar o link do evento, tá, gente? Já tem gente que já se inscreveu para o evento. Ontem eu falei que eu ia pôr e não pus. Desculpa, tá? O ponto psiquismo é o ponto da cicatriz tóxica na francesa? Não, Luciana. O ponto da cicatriz tóxica na francesa é o ponto zero, tá? Ah, já sou sua aluna. Aí mais ainda, Sergina. Sergina, você não está acompanhando as 21 lives que está aberta para os alunos? Entra em contato com o suporte, tá? Todas as 5 horas a gente está fazendo lives lá. Tem um grupo, a gente montou o grupo de elite, tá na plataforma do Hotmart também, tá bom? Vai ser bem legal. Lá no IBRAT não tem essa linha de pesquisa e incentivo. Gisele, até tem, mas o IBRAT também não tem financiamento nenhum, porque é uma faculdade particular, né? E normalmente só tem incentivo, muitas universidades que são estaduais, federais, e mesmo assim, se a linha de pesquisa não é de acordo com o profissional que está conduzindo, eles não aceitam a pesquisa. No meu mestrado, eu queria, vamos dizer, eu fiz o mestrado, quando eu fui para o doutorado, eu queria estudar auriculoterapia num ambulatório que tinha de crianças com enxaqueca. Tem um ambulatório aqui no CENEP, que é o Centro de Neurologia Pediátrica do Hospital de Clínicas aqui do Paraná. Esse centro de neurologia, ele tem só criança, só pediátrico e adolescente. E ali tem um ambulatório de enxaqueca. E eles não me deixaram fazer o estudo. Por quê? Porque está dentro do hospital de clínicas, né? Então, nem sempre ainda a gente consegue fazer, né? Ai, caramba, quando eu toco aqui na tela para ver vocês. Depende, tá, Alessandra? Nem todo mundo são 2 anos. São algumas turmas. O restante, a grande maioria, é um ano. Ó, não é vitalício. Você tem acesso por 1 ano, mas existe a opção, mas não está aberta ainda. Vai estar aberta só lá para o grupo de elite quem está participando. Qual vai ser o valor aqui em São Paulo? Depois eu passo para vocês aqui, assim de cabeça nem lembro. Estou adorando seu trabalho, obrigada, obrigada. Vai ser em outubro, Vera. Depois eu vou botar lá, vocês entram no site, ó, nem no site ele está, tá? Pode ajudar pacientes com Alzheimer? Pode. Pode sim, Alzheimer, problemas neurológicos. Vai parar a doença? Não. Não tem nenhum medicamento que pare a doença, tá? Não existe nenhuma terapia. Ela pode reduzir o avanço. Ela pode melhorar a qualidade de vida. Ela pode levar a qualidade de vida, tá? Então é nesse sentido, tá bom? Eu não estou conseguindo, prof. Sergina, veja se você consegue, entra na área de membros, você pode assistir depois, você não precisa assistir quando eu estou ao vivo, tá? As aulas para o pessoal das turmas estão disponíveis. Eu não entreguei gente, suporte. Aqui na live eu não posso resolver esse problema. Amando todas as lives, obrigada, grupo de elite, com o melhor, sucesso sempre, gratidão imensa. A Gisele, ó, eu era bolsista, Gisele falando. Então, Gisele, lá, só para você ter uma ideia,
eu fui bolsista no mestrado aqui também, tá? Aí é diferente, né? Você tem ainda um apoio. Só que depois, agora, por exemplo, para o doutorado, a exigência é que você não fizesse mais nada. Você não podia ter renda em outro lugar. Sabe quanto é uma bolsa de doutorado, gente? R$ 2.000. E você não pode gastar, você não pode trabalhar mais. Eu teria que abrir mão de ser dentista, eu tinha que abrir mão de ser professora, de dar aula online. Eu falei, mas eu não vou fazer isso no horário, né? Porque é tempo integral. Eles não admitiram que eu ganhasse, que eu trabalhasse, mesmo que fosse fora das 5 horas da tarde, né? Então eles não admitiram, tá? Tenta vir para São Paulo na Unesp, tem a área de acupuntura. Eu sei, Gisele, eu conheço até o pessoal que trabalha aí, mas eu não tenho braço mais para fazer pesquisa agora, assim, sabe? De me dedicar tanto a esse ponto, sabe? Seu trabalho é sensacional, Regiane. Obrigada, minha querida. Ó, a Regiane, ela foi minha aluna. Ela fez um trabalho muito legal, esse da neuroimagem, por exemplo, ela que levou para Ponta Grossa, apresentou no Congresso Internacional de Odontologia lá, tiramos o primeiro lugar, daí ela foi uma incentivadora, Lirane, vamos publicar esse trabalho, vamos publicar. E agora a gente vai publicar esse trabalho, né, Rejane? Se Deus quiser, nós vamos conseguir. Rejane começou com a auriculoterapia, começou em Curitiba, agora foi fazer uma palestra também, né? Foi trabalhar, estudar mais, querer saber mais sobre acupuntura lá dentro, lá na Alemanha. Está trazendo um conhecimento incrível também de acupuntura. Breve a gente conversa, faz uma live juntas aqui para mostrar para vocês o trabalho que ela está fazendo de acupuntura. Muito legal. Você vê como a gente pode dar um passo, gente? São alunos nossos, começaram aqui, e por estímulo, tá indo para a Alemanha. Tem a Maria Lúcia também, que foi para fora, também foi para Barcelona. A gente foi juntas, fomos juntas lá fazer palestra. Então, abre-se um leque se você quer entrar para essa área de pesquisa, tá, gente? Fiz uma sessão com uma pessoa de Alzheimer e ela disse que dormiu muito bem e estava até cantando. Olha aí, ó. Tá vendo? A Juvânia falando. Isso é muito legal, né? Oi, professora, estou no time de auriculoterapia de sucesso há 3 anos, aprendendo todos os dias com você. Gratidão. Que legal, Eunice. Muito bom, hein? Gisele, você já contribui. Imagina numa universidade. Gisele, minha querida, obrigada, viu? Muito obrigada. Mas e é verdade, sabe? É difícil muitas vezes a gente conseguir, mas aos pouquinhos. Você sabe que hoje em dia eu estou muito mais preocupada em fazer as experiências e mostrar para os alunos do que mostrar para o mundo. Eu vou assim, ó, por exemplo, que nem eu fui para Dubai agora, eu levei pesquisas novas para lá, tá? Então é essa a ideia. Ó, a Regiane, com certeza, você foi minha inspiradora. Obrigada, Regiane, obrigada, minha querida. Nós estamos marcando aí uma live para falar sobre um pouco de auriculoterapia, um pouco de acupuntura e das experiências que ela está trazendo da Alemanha para a gente aí, que eu acho que é muito importante. Você começa a ver um mundo se abrindo para a auriculoterapia baseada em ciência, em evidências, em estudo, tá, gente? Regiane também é cirurgiã dentista, trabalha muito, então ela está desbravando esse mundo com os cirurgiões dentistas, que não é fácil muitas vezes. Tem muita gente de cabeça aberta, mas muitos que ainda não estão. Estou viciada nesses conhecimentos, Fátima. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Já passamos do horário novamente. Desculpa. Eu vou ver se eu encerro mais rápido das próximas vezes. Um prazer enorme estar com vocês. Hoje à noite, às 19h30. Vamos ver quem aguenta um pouco mais de Lirane aí. Vamos fazer uma live sobre pontos emergenciais. Eu quero trazer 2 pontos que eu acho que são muito importantes. Toda quarta-feira agora eu vou trazer alguns pontinhos de emergência para vocês. Vi que deu um certo resultado aí numa live agora esses dias, eu acho que eu posso ajudar vocês e é uma maneira de vocês ajudarem os pacientes de vocês de casa. Vocês querem aprender pontos emergenciais onde vocês possam ajudar os seus pacientes? Uma dessas dá certo, né? Ó, até de noite, 19h30, espero vocês, tá bom? Não esquece de curtir,